Não me abalarei.
você é, não importa o que você vê. Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizer chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Querido, eu quero continuar falando ainda de Moisés, que durante a sua peregrinação, o seu chamado, como nós temos visto, e nas outras mensagens, ele tem se aproximado de Deus. Em cada momento, em cada detalhe da sua vida, Moisés ele vai se achegando um pouquinho mais a Deus. Hoje, em Êxodo capítulo 17, eu convido você a abrir a sua Bíblia, em Êxodo capítulo 17, do versos 8 ao verso 3. Mais perto de Deus, as batalhas são vencidas. Êxodo capítulo 8, ou melhor, capítulo 17, do verso 8 ao verso 13, que diz o seguinte, o texto também estará sendo projetado, e diz o seguinte o texto, a partir do verso 8, sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas no alto da colina, com unidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol, e Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Amém? Esse texto é maravilhoso porque fala de uma batalha séria que o povo de Israel enfrentou e venceu.
Um povo que não era formado em guerra, um povo que não era formado com soldados, mas vence um exército amalequita. A verdade, queridos, que na nossa vida, sempre estejam nós preparados ou não, sempre enfrentaremos batalhas, não é verdade? Certa vez eu estive com o pastor Oliveira Araújo, saudoso pastor Oliveira Araújo, foi pastor da Primeira Igreja Batista de Vitória por vários anos, e uma frase que ele dizia era muito forte. Ele dizia que na nossa vida, ou você já enfrentou uma crise, em algum momento da sua vida você passou por uma crise, ou talvez esteja passando por uma crise, talvez você nunca enfrentou uma crise, ou talvez nem esteja passando por uma crise. E aí ele termina dizendo: então prepare-se, porque com certeza você vai passar por uma crise. A verdade é que crises, batalhas, lutas, sempre enfrentaremos na nossa vida. Alguns mais, outros menos, alguns até demais, né? Às vezes passamos por lutas, por batalhas que achamos que não conseguiremos vencer essas lutas. Outro dia eu estava vendo um post na internet, até trouxe ele para ser colocado, e eu acabei rindo desse post, que dizem que Deus dá as suas maiores batalhas aos seus melhores soldados. Mas, então, eu acho que Deus me confundiu com o Rambo. E eu me peguei rindo desse post, porque, na verdade, alguns de nós somos desafiados dessa forma. É claro que é uma brincadeira e, com certeza, Deus não coloca sobre nós batalhas que nós não podemos suportar. Você entende isso? Amém? Então, se você está passando por uma batalha, é até engraçado dizer isso, é até assustador dizer isso. Se você está passando por uma batalha, glorifique ao Senhor, agradeça a Deus, porque é através dessa batalha que Deus vai provar o poder dele na sua vida e vai provar o amor dele por você. Amém? Antes de falar sobre vencer batalha, ou já que nós estamos falando sobre vencer batalhas, quando nos aproximamos de Deus, nós precisamos partir do pressuposto, ou pensar, entender que vencer batalha, quando estamos falando de vencer batalhas, a nossa batalha não é contra homens, contra pessoas. Você entende isso, né? Amém? Diferente de muitos que acham que suas batalhas são contra algumas pessoas, e você precisa lutar contra algumas pessoas. Efésios capítulo 6, verso 12 diz o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne ou o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldades nos lugares celestiais. As nossas lutas, as nossas batalhas não são contra pessoas. Muitas vezes, assim como Moisés enfrentou batalhas sobre a sua vida e tantos outros personagens bíblicos enfrentaram batalhas, nós também enfrentaremos muitas batalhas, não contra pessoas, mas contra muitas coisas que eu e você sabemos muito bem. Contra muitas situações que se levantam diante da nossa vida, situações que muitas vezes achamos que não vamos conseguir vencer. Quando olhamos para esse texto do capítulo 17, o contexto, o início do texto começa falando que o povo está sem água para beber, o povo está sedento, eles chegam num lugar onde não há água, e o povo começa a se revoltar contra Moisés. Ou seja, aquele momento, a partir do verso 8, Moisés tinha acabado de enfrentar uma luta interna, uma batalha interna dentro do seu próprio arraial. E é interessante, queridos, que no capítulo 4, a situação está tão pesada no meio desse povo, que, ou melhor, no capítulo 17, no verso 4, Moisés vai dizer: eles estão a ponto de apedrejar-me. O líder daquele povo, o homem a qual Deus usou para libertar esse povo da escravidão, agora esse povo se volta contra esse líder, Moisés, a ponto de querer apedrejá-lo, com saudade da terra estranha, e agora com sede por não haver água. Esqueceram
do cuidado do seu Deus. Quantas vezes a batalha vem sobre as nossas vidas e esquecemos dos cuidados de Deus sobre nós. Moisés, então, continua ali por volta do Monte Horebe, sobe uma rocha, e nesse instante, depois de Moisés ter tocado na rocha, ter provido água para o povo, os amalequitas, então, agora o conflito externo, agora as batalhas externas começam a afligir esse povo. Já não é mais um conflito interno, agora sim um conflito externo. Diante de Amaleque e os seus soldados, eles vêm tentando derrotar o povo de Israel. Quais têm sido suas batalhas? Batalhas internas? Crises internas? Situações, angústias dentro do seu coração que muitas vezes você não sabe como resolver? Como sair, como vencer essa batalha? Ou situações externas, no trabalho, circunstâncias, na família, no casamento, relacionamentos? Como isso é difícil para a gente? Às vezes a gente se pega pensando, Senhor, foi depois que eu tomei uma decisão ao lado do Senhor, parece que as batalhas aumentaram. Você já teve esse sentimento? Parece que quanto mais eu me aproximo de Deus, mais as batalhas aumentam. Isso é só um sentimento, porque, na verdade, as batalhas continuam as mesmas. Só que agora a gente percebe quando estamos sendo treinados. Agora a gente começa a perceber quando estamos sendo testados por esse Deus maravilhoso, que permite situações, permite batalha, para que o nome dele seja glorificado sobre a nossa vida. E Moisés, mais uma vez, através desse texto, vem trazendo algumas orientações para nós, orientações essas que nos levarão a vencer as nossas batalhas. Talvez você já deva estar até praticando, mas eu quero compartilhar com você, quando nos aproximamos de Deus, quando nos voltamos cada vez mais para estar na presença do Senhor, buscando a sua palavra, buscando em oração, buscando colocar o nosso coração totalmente na presença do Senhor, como nós conseguimos vencer as nossas batalhas. Vamos ver essas orientações que Moisés nos ensina nesse texto. A primeira orientação é assumir a posição diante da batalha. O verso de Êxodo, capítulo 17, verso 9, diz o seguinte: Então Moisés disse a Josué: Escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Moisés, depois dessa situação complicada que ele passa no meio do povo, há um ataque externo, uma batalha, que se eles não vencessem essa batalha, eles não poderiam prosseguir. E muitas vezes isso acontece na nossa vida, nos desafiando a parar. Situações, batalhas, lutas que nos desafiam a ficar estagnados, a voltar. E nesse momento, Moisés, como muitos que se dizem líderes, como muitos que se dizem fortes, mas nos momentos mais difíceis se escondem, arredam o pé, Moisés, ele assumiu a responsabilidade, assumiu a sua posição. Diz o texto que quando ele entende que os amalequitas vão invadir o arraial, vão manifestar a grande luta contra eles, diz o texto que Moisés dá uma declaração para o povo: eu tomarei a minha posição, eu assumirei a minha responsabilidade. Querido, não adianta fugir das batalhas. Outro dia eu disse isso aqui: por onde quer que a gente possa fugir, as lutas, as crises, as batalhas, se não forem resolvidas, sempre baterão à nossa porta. Não adianta fugir. Às vezes a gente tenta fugir se escondendo em cada lugar. E às vezes a gente se esconde dentro da gente mesmo. As nossas lutas, a gente tenta esconder de todos. Tenta esconder da gente, mas quando na verdade ela está sempre ali, martelando, não só na mente, mas martelando também o coração. E Moisés, então, assume a sua posição naquela batalha. Ele chama a responsabilidade para si. E assumir posição envolve algumas características que precisamos desenvolver ao longo dessa caminhada.
E uma delas é a calma. Então, se você está passando por uma batalha hoje, querido, tenha calma. Eu sei que é difícil falar isso. Acalma o seu coração. Porque quanto mais agitado, quanto mais perturbado você estiver, mais difícil você entenderá como vencer alguma batalha. O texto de 1 Reis fala de Elias. Elias, depois de ter vivenciado um grande livramento através da oração, vencido os profetas de Baal, agora a batalha é interna. Elias se esconde numa caverna, deprimido, com medo, fugindo de Acabe, pensando que ia morrer. Ele se esconde numa caverna, depois de ter vencido mais de 400 profetas de Baal. Agora a batalha já não é mais externa, é ao contrário do que está acontecendo nesse momento com o povo de Israel. Elias está com uma batalha interna, o seu coração está agitado. A sua mente não para de ficar martelando coisas terríveis no seu coração. O medo da morte está sempre diante dos seus olhos. Mas aí o Senhor aparece para Elias de uma forma tão maravilhosa, completamente diferente da situação que estava o coração de Elias. E eu creio que é assim que o Senhor se manifesta também na nossa vida, quando estamos agitados. Quando o nosso coração está perturbado diante das grandes batalhas que nos envolvem. 1 Reis, capítulo 19, verso 11 e 12, diz o seguinte: o Senhor disse a Elias: saia e vai ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, diz o texto, que veio um sussurro calmo e suave. Eu creio que quanto mais agitados estivermos, mais longe estaremos da presença maravilhosa do Senhor. Por isso o convite do Senhor nessa noite ao seu coração, à sua vida que tem passado por batalhas, acalma o teu coração. Descansa. Quantas vezes nós olhamos para a palavra de Deus e vimos esses verbos maravilhosos, descansar, confiar, entregar. E como tem sido difícil praticar isso. Então, nós precisamos assumir a nossa posição diante da batalha. Isso envolve calma. Então, calma. Deus está trabalhando. Amém? Segundo, assumir a posição envolve estratégia. Alguns vão dizer que estratégia é pensar em fazer alguma coisa quando já não há mais nada para fazer. Ou seja, parece que tudo acabou, parece que não há nenhuma solução, e quando isso acontece na nossa vida, a nossa mente acelera, deitamos para dormir e não conseguimos, porque parece que vem o dia inteiro na nossa cabeça, o problema que estava martelando durante o dia, ele deita com a gente do nosso lado. Eu tenho falado muito nesses últimos dias, porque isso é real. Não sei se você é humano e está muito com o coração agitado, tem passado por batalhas, provavelmente você já deve estar passando por isso, ou já passou. E como diz o pastor Oliveira, ou irá passar. Então, como vencer isso? Estratégia. Assumir a posição. Nós sabemos que isso virá sempre na nossa mente. Nós precisamos estar mais perto de Deus, começar a orar mais, ler mais a palavra. Quantos exemplos maravilhosos através dos personagens bíblicos nós começamos a ver, quando estudamos a palavra, como que Deus usou cada um, quais estratégias que cada um usaram, vindas de Deus, para vencer os seus problemas. Como isso é maravilhoso. Às vezes nós nos deparamos com problemas gigantescos e pensamos só no problema de um modo geral, grande, imenso, e olhamos, eu não sou capaz de resolver esse problema. E aí, uma estratégia simples é divida o problema em partes. Amém?
Tenha calma e vai dividindo os seus problemas em partes e vai resolvendo pouquinho por pouquinho, porque assim o Senhor te dará vitória dia após dia dos seus problemas. Estratégia, querido. A maior estratégia é buscar ao Senhor. A maior estratégia é ler a palavra. A maior estratégia é se ajoelhar e passar tempo com Deus. Então, se queremos vencer a nossa batalha, nós precisamos assumir a responsabilidade. Tomar a posição diante da batalha, com calma, mas com estratégia. E também com organização. Nós precisamos ser organizados, porque as batalhas têm a tendência de desorganizar ainda mais a sua vida. E a minha também, quando passamos por batalhas. A tendência é essa. Nós não conseguimos encaixar as coisas no lugar. Está tudo desorganizado. O que fazer? Isaac Newton, ele diz o seguinte: no meu telescópio, eu via Deus caminhar. A maravilha, a harmonia e a organização do universo só pode ter se efetuado conforme um plano de um ser todo-poderoso e onisciente. Um grande cientista, um grande físico, o descobridor da lei da gravidade. Ele declara que o universo é organizado com leis criado por um ser todo-poderoso. Amém? O nosso Deus é um Deus criador de todas as coisas. Mas Ele não só cria e deixou à vontade diante das circunstâncias do tempo. O nosso Deus criou todas as coisas, mas também é o sustentador e organizador de todas as coisas. Esse Deus é um Deus organizado. O Deus que me criou, o Deus que te criou é um Deus organizado. E quantas vezes, irmãos, nós esquecemos da organização maravilhosa de Deus. O pecado, ele manchou o homem a tal ponto de a tendência do homem, e das mulheres também, serem desorganizados. Eu não estou falando aqui da desorganização só da casa, alguém lá na sua casa, ou a mulher ou a esposa, fica cobrando você, nossa, que casa desorganizada. Não, é a sua vida. Talvez você é muito organizado na sua empresa, muito organizado no seu trabalho, muito organizado na sua casa, mas o seu coração, a sua vida, o seu interior está completamente desorganizado. As batalhas diante de você, uma vida completamente desorganizada. Deus quer colocar a sua vida em ordem. Por isso, se aproxime de Deus, querido, porque quando nos aproximamos de Deus, nós vencemos as nossas batalhas. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser no finalzinho da nossa vida, pode ser talvez não nessa vida, mas de uma coisa eu tenho certeza: a nossa maior batalha já foi vencida por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Para que você pudesse ter forças, enquanto aqui estiver nesse mundo, pudesse vencer as suas também. Calma, estratégia e organização. Assuma a sua posição. Diante da batalha, encara de frente. O medo, nós falamos sobre medo na semana passada. Levanta a sua cabeça, Deus é contigo. Assuma a sua posição. Segunda orientação que Moisés nos dá nesse texto, está lá no verso 10. Nunca entre numa batalha sozinho. A nossa dificuldade, temos perdido muitas lutas, muitas batalhas, porque tentamos caminhar sozinho. E olha o que Moisés fala. Êxodo capítulo 17, verso 10. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés fala, Josué, e todo o texto de Êxodo vai falar que aonde Moisés pisava, Josué pisava também, não é isso? Aonde Moisés ia, Josué estava junto, estava ali, sendo aprendiz de Moisés, tanto é que quando Moisés morre, Josué assume a liderança do povo de Israel. Então Josué estava coladinho com Moisés, e Moisés, no verso 9, ele fala que ele iria assumir a sua posição, e ele iria subir uma rocha no Monte Horebe, e ali levantar a vara que Deus o deu.
Então ele assume a sua posição. A posição de Moisés era ir para o alto do monte e levantar a vara. Isso simbolizava, naquele momento, o poder de Deus sobre a vida do exército de Israel, do povo de Israel contra os amalequitas. Mas ele fala para Josué, Josué, você vai lá diante dos amalequitas. E Moisés também fala, Arão e Ur, porém, subiram com ele no alto da colina. Moisés não vai sozinho. Moisés não vai sozinho. Ele leva com ele Arão e Ur. Interessante, queridos, que essa é a nossa tendência, caminhar sozinho. Principalmente nos dias de hoje. Uma grande dificuldade no trânsito que você vê e que é noticiado todos os dias é o grande número de automóveis, porque muitos carros na pista, e muitos deles, a maioria deles, com um passageiro só o motorista, na verdade. Até mesmo porque, por causa da dificuldade dos translados na rua. Mas a verdade é que nós queremos resolver os nossos problemas do nosso jeito, sozinhos, sem a ajuda de ninguém. O problema é meu, deixa eu me virar. Essa é a nossa tendência. E quantas batalhas nós temos perdido com isso? E aí Moisés traz essa orientação, que para mim é uma orientação maravilhosa, e eu tento exercer essa orientação cada dia na minha vida. Primeiro ele fala de Josué. Então eu e você, nós precisamos de um Josué na nossa vida. Quem é o seu Josué? Quem era Josué? Era o do fronte da batalha. Era aquele corajoso. É aquele amigo destemido. É aquele amigo que entusiasmava os outros. Era aquele amigo que, às vezes, quando parecia que as coisas não iam muito bem, ele colocava as coisas para cima. Esse era o Josué. Por isso Moisés subiu ao alto da rocha para ser o intermediário de Deus naquele momento, como nós dizemos, e eu digo aqui todas as mensagens, que Moisés, em cada momento, em cada história que a Bíblia conta de Moisés, ele é uma figura de Cristo, um intermediário de Deus para o povo. E hoje, para nós, o nosso intermediário é Jesus Cristo de Nazaré. E nesse momento, Josué é aquele corajoso. Então, cerque-se de amigos corajosos, porque nem sempre teremos coragem para enfrentar as nossas batalhas de frente. E precisaremos de alguém que nos exorte, que cuide da gente, que mostre para a gente qual o caminho a seguir. Por isso que eu gosto de igreja. Igreja tem muito problema. Você já ouviu falar que igreja tem problema? Ou melhor, você já ouviu falar que alguma igreja não tem problema? Eu nunca ouvi falar de alguma igreja que não tenha problema. Mas a verdade é que a igreja é o melhor lugar para se estar. Como foi orado aqui, a igreja é a esperança do mundo. Por quê, queridos? Por que isso? Porque aqui a gente treina para o céu. A nosso companheirismo. Talvez uma das minhas dificuldades aqui ainda é que eu não consegui gravar o nome de todo mundo, mas também em 2 meses gravar o nome de muita gente, é difícil mesmo. Porém, mas como é bom em saber que em 2 meses eu já posso perceber que eu tenho amigos aqui. Talvez você que frequenta a igreja não vai conhecer todo mundo da igreja, por isso busque uma célula, porque lá você vai conseguir conhecer o pessoal da célula. E célula não é lugar de gente perfeita também não, irmão. Então, pode se acostumando. Mas vai ter gente, vai ter um Josué lá para você, que nos momentos mais difíceis da sua batalha vai te colocar para cima, que vai te abraçar e vai falar, nós vamos orar com você, nós vamos caminhar com você, essa luta nós vamos lutar juntos. Eu tenho certeza que muitos têm testemunhos aqui de Josué que caminhou com você. Amém? Que se não fosse um Josué, talvez já teria desistido. Por isso, irmãos, Deus nos ensina a vencer as nossas batalhas. Deus não vai vencer a batalha para você, sabendo que você pode lutar por elas. Por isso Ele coloca Josué na nossa vida. Mas Deus, além desses homens corajosos, desses homens destemidos que nos incentivam, Deus coloca Arão e Ur também na nossa vida. Muitos Arões e muitos Urs na nossa vida. Diz o texto que Moisés foi para o Monte Horebe e ali foram com eles Arão e Ur. E aí quando o texto ele continua dizendo que
quando, no verso 12, quando as mãos de Moisés começam a se cansarem, eles colocam uma pedra debaixo de suas mãos e ficam sustentando as mãos de Moisés, porque enquanto a vara de Moisés estava estendida com suas mãos ao alto, o povo vencia. Mas quando Moisés cansava, o povo voltava, perdia. Arão, de um lado, Hur do outro, simboliza apoiadores, sustentadores. Quantas vezes estamos lutando, estamos entusiasmados porque veio um Josué e nos encorajou. Tem Josué lutando com a gente, mas quantas vezes a batalha demora? Parece que não passa nunca. Você já está esgotado de tanto lutar, de tanto dar, tanto oferecer, de tanto investir. E aí vem a crise. Será que eu devo continuar? O cansaço começa a bater, a desesperança começa a aparecer, mas aí Deus coloca diante de nós pessoas que nos sustentam em oração, pessoas que oram pela gente, pessoas que a gente pode confiar, pessoas que nos momentos onde, diante das grandes batalhas, a gente já não consegue mais orar, ela fala, não, vem cá, vamos orar juntos. Isso não é maravilhoso, irmãos? E aí saímos daquele momento ali para continuar a nossa batalha, porque não estamos caminhando sozinhos. Eclesiastes capítulo 4, do 9 ao 12, um dos textos lindos sobre parceria, sobre relacionamento. Fala, melhor é serem dois do que um. Tem melhor paga do seu trabalho, ou seja, ganham mais. Se juntar os dois, ganham mais do que um só. É como cordão de 3 dobras, é difícil de se quebrar. Quando um está passando por frio, vem o outro, tem alguém para cobrir, para aquecer. É melhor serem 2 do que um, irmãos. Não caminha sozinho, não. Nem todo mundo vai ser igual a você. Nem todo mundo vai entender o que você entende. Mas sempre tem um Josué, um Arão e um Hur, que Deus preparou para a gente. E é esses que nós devemos buscar. Jesus tinha os seus 12 discípulos que caminhavam com ele. Mas quando ele ia para aqueles momentos mais difíceis, como ele foi para o Getsêmani, no momento de maior angústia, na sua maior batalha, a batalha da cruz já estava vencida. Porque ali Jesus ele consegue dizer, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele consegue dizer, está consumado, o que eu tinha que fazer foi feito. Mas é no Getsêmani que Jesus trava a sua maior batalha, e ele diz, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. A angústia de Jesus era tão grande, mas ele não estava sozinho, pelo menos era o desejo dele de não estar sozinho. Porque ele chama dos 12, Pedro, Tiago e João, para vigiar com ele em oração. Enquanto ele estava ali, ele pediu, continuem orando por mim, permaneçam acordados, enquanto eu passo pela minha maior batalha. Sabe, eu creio que Deus tem levantado essas pessoas para te ajudar, amém? Então ore por essas pessoas, mas Deus vai te ajudar a vencer a sua batalha, isso é muito importante. Deus vai ajudar a vencer a sua batalha, porque talvez você está passando aí por essa batalha. Mas quando você vencer essa batalha, Deus vai te usar para ser um Josué na vida de alguém. Deus vai te usar para ser um apoiador na vida de alguém, um Arão, um Hur. Seja apoiador das pessoas. Tente ajuntar, não tente espalhar. Tente chegar junto, querido, porque tem gente precisando de gente. E Deus está querendo te usar também. Mas antes ele vai preparar alguém para você também, em nome de Jesus, amém? Uma terceira orientação que Moisés nos ensina, com esse texto nunca se esqueça, ou lembre-se sempre, que é Deus quem dá a vitória, amém? Então, por mais que eu lute, por mais que, e isso é importante, é essencial a nossa parte, eu preciso fazer a minha parte, você precisa fazer a sua parte, mas quem dá a vitória
é Deus. Amém? George Miller, um grande homem de Deus, criador de um orfanato que vivia totalmente dependente, você já deve ter ouvido falar dele, totalmente dependente de doações, totalmente dependente da oração, da providência de Deus. Ele disse uma frase que virou um jargão no mundo afora, que diz o seguinte: trabalhe como se tudo dependesse de você, mas ore como se tudo dependesse de Deus. Amém? Ou seja, faça a sua parte, porque Deus já está fazendo a dele. Busque a Deus, porque Ele está fazendo a dele. Êxodo capítulo 17, verso 14 e 15, diz o seguinte: depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo como memorial, e declara a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a sua bandeira, meu querido, é Ele quem te dará a vitória. Provérbios capítulo 21, verso 31 diz o seguinte: o cavalo se prepara para a batalha, porém do Senhor vem a vitória. Então se prepara, se capacite, continue, junte-se, cerque-se de pessoas que sejam encorajadoras, apoiadoras, mas creia que a vitória vem do Senhor. Provérbios capítulo 16, de 1 a 3, diz o seguinte: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros diante dos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Confiar no Senhor, é Deus quem dá a vitória. Talvez você esteja passando uma batalha há anos, mas permaneça firme. Salmo 37 vai dizer: confia no Senhor, descansa no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Isaías capítulo 64, verso 4 ainda diz: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu, outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que neles esperam. Mais perto de Deus, as batalhas são vencidas. Quando nos aproximamos de Deus, nós sentimos a mão de Deus a pelejar por nós. Quando assumimos a nossa responsabilidade, quando nos cercamos de pessoas, nós vemos as batalhas sendo vencidas pelo poder de Deus. Nós vamos cantar uma canção agora, e após essa canção nós vamos orar. Eu gostaria que você, que está passando por algum tipo de batalha, que você orasse. Porque muitas vezes as nossas batalhas, fisicamente, não conseguiremos vencê-las. Se dependermos só de estratégias humanas, não conseguiremos vencê-las. Muitas vezes nós queremos nos cercar de pessoas que querem, ao contrário de serem encorajadoras e apoiadoras, tentam nos afastar da presença do Senhor. Mas quando nos envolvemos com a presença de Deus, nos achegamos mais perto de Deus, nós conseguimos perceber a ação poderosa de Deus sobre a nossa vida. Quais experiências você tem passado ao lado do Senhor? Quero convidar você nesse momento a ficar de pé. Nós vamos cantar essa canção de pé, confiando no Senhor, que Ele está perto da gente, nos ajudando a vencer os nossos medos. Depois eu convido você aqui na frente, ou se durante a canção você quiser sair do seu lugar e vir aqui na frente, eu quero orar especificamente pela sua vida. Você que tem desejado vencer algumas coisas, alguns vícios, algumas lutas, coisas que você acha que já não tem mais solução, confia em Deus e Ele fará. Vamos adorar o Senhor.
meu abrigo, torre forte, minha fortaleza, meu libertador. Não quero mais viver pra mim e nem seguir a multidão. O que eu preciso só encontro em ti. Tua presença calma o meu coração. Meu lugar é junto a ti, meu escudo é o teu nome. Quando fraco estou, vou correndo te adorar. Meu lugar é junto a ti, meu escudo é o teu nome. Quando fraco estou, vou correndo te adorar. Perto de ti eu quero estar. Se tenho a ti, os medos se vão. Meu abrigo, torre forte, minha fortaleza, meu libertador. Meu lugar é junto a ti, meu escudo é o teu nome. Quando fraco estou, vou correndo te adorar. Meu lugar é junto a ti, meu escudo é o teu nome. Quando fraco estou, vou correndo te adorar. Te adoro, te adoro, Senhor. Te Nós vamos orar nesse momento. Pode chegar mais para perto aqui. Vamos ficar juntinho em nome de Jesus. Talvez você veio com alguém e Deus está querendo te usar para ser um Josué ou um Arão ou se essa pessoa está querendo vir aqui na frente, abraça ela, vem aqui. Ou se você está aqui na frente, abraça alguém aí. Não fica sozinho não. Talvez é uma oportunidade de você conhecer outra pessoa aqui em nome de Jesus. Deus prepara a gente para cuidar da gente. Quantas pessoas foram importantes na minha vida, na minha caminhada? E Deus está querendo levantar pessoas hoje. Abra o seu coração para caminhar com alguém, algum irmão em Cristo. Deus está querendo te usar para ajudar alguém a caminhar, ajudar alguém a vencer as suas batalhas. Acalma o seu coração, porque através de alguém Deus vai te ajudar, meu irmão. Vamos orar? Pai, tua presença é real neste lugar. Quantas vidas, Senhor Deus, têm lutado dia a dia, muitas vezes não têm visto resultados, mas eu tenho certeza, Deus, o Senhor tem cuidado delas, o Senhor tem ajudado elas a serem sustentadas, tem colocado pessoas ao lado delas. Senhor Deus, continua, Senhor Deus, apoiando, ajudando, fortalecendo.
aquelas que já caminharam por tantos lugares, mas ainda não tomaram uma decisão junto a Ti, que nessa noite eles tomam uma decisão ao lado do Senhor Jesus, porque sozinho já não dá mais, do jeito que está já não dá mais, mas nós cremos no nome, no poder de Jesus Cristo, Senhor, Salvador, que quando partiu, que quando subiu aos céus ressuscitado, enviou o seu Espírito Santo para consolar os corações, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo é essa pessoa que nos consola, que mostra onde estamos errando, que nos orienta a caminhar pelo caminho que é Jesus. Ó Espírito Santo, visita cada coração aqui, ajude-os, dê sabedoria nas decisões que serão tomadas, conforte os corações, ajude-os a vencer as batalhas que eles têm enfrentado, batalhas externas, batalhas internas, Senhor Deus, aquela batalha, Senhor Deus, que tem sido travada no mais profundo do seu ser, vai restaurando, Senhor, vai trabalhando poderosamente. Nós cremos que a vitória vem do Senhor, que o nosso lugar é junto a Ti, e quando estamos junto a Ti, os medos se vão. Fortaleça o seu povo, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Amém, querido? Você pode dar um abraço na pessoa que está do seu lado, volte para o seu lugar, em nome de Jesus. Deus continue te abençoando poderosamente. Foi muito bom ter você aqui conosco, em nome de Jesus.